A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Sei que muitos estão sentindo a minha falta, eu tô meio sumidinha porque eu tô trabalhando. E essa semana também, meio doentinha, minha garganta ainda não tá muito boa. Mas a necessidade de fazer aquilo com que Deus me comprometeu arde mais. E eu vou fazer o meu devocional hoje, que se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 5. Do verso 16 ao 18, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. O meu devocional hoje vai falar sobre a persistência na oração, independente da situação que a gente vive. Independente da resposta que Deus nos dê, porque muitas das vezes ela não condiz com o que a gente quer, com o que a gente espera. Porque Deus, ele tem sempre o melhor para nós. E muitas das vezes não é do jeito que a gente pensa que vai ser. É de uma forma ainda melhor. Porque o que a gente não entende hoje, amanhã Deus mostra a razão, o motivo, a circunstância pelo qual não foi de acordo com o que a gente imaginava. Então vamos começar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias era um homem como nós, tendente a falhar, sujeito às mesmas fraquezas. Mas Deus ouviu sua oração quando ele pediu para que não chovesse. E outra vez, quando ele pediu para que caísse chuva, Deus ouviu, aconteceu e a terra produziu seu fruto. Porque ele era melhor que nós? Não. Vamos descobrir o segredo continuando o devocional, amém? Tiago escreveu a cristãos que enfrentavam provações, enfermidades, injustiças e grandes pressões. Ao concluir a sua carta, ele mostra que nenhuma circunstância deve afastar o crente da presença de Deus. Quem sofre deve orar. Quem está alegre deve louvar. E quem precisa de restauração deve buscar auxílio espiritual. Aleluia. É nesse contexto que Tiago declara que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele não fala de uma pessoa perfeita, mas de alguém que vive pela fé, busca obedecer ao Senhor e se aproxima dele com sinceridade. Para confirmar essa verdade, apresenta Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas que orou com fervor e viu o agir de Deus. Elias não controlava o céu e nem possuía poder algum em si mesmo. A sua oração produziu efeito porque estava ligada ao propósito do Senhor. O poder não estava na eloquência das suas palavras, mas no Deus que ouvia, dirigia e respondia. Deus é tremendo, né? Deus, ele está ouvindo o tempo todo as nossas orações. E ele sempre vai responder, mas nem sempre como nós esperamos. Porque Deus sabe, Deus conhece. O poder da oração não está em convencer a Deus a realizar tudo o que nós desejamos, mas em pedir que Ele alinhe o nosso coração à sua vontade. Muitas vezes buscamos uma direção, já esperando que o Senhor confirme aquilo que nós decidimos. Porém, orar de verdade é colocar os nossos planos diante dele e aceitar que a sua resposta pode ser diferente daquilo que nós queremos. Buscar direção não é apenas apresentar um pedido e esperar uma resposta imediata. É entrar na presença de Deus disposta a ouvir, examinar cada desejo pela palavra e aceitar que Ele pode confirmar, corrigir, mandar, avançar, ordenar que esperemos ou impedir aquilo que não pertence ao seu propósito. Por isso, há decisões que exigem oração perseverante,
jejum, silêncio e meditação nas Escrituras. O jejum não serve para obrigar Deus a responder, mas para silenciar distrações, enfraquecer a ansiedade e tomar o coração mais sensível à sua direção. Nesse lugar de consagração, aprendemos a distinguir o desejo pessoal da vontade do Senhor, a emoção da convicção e a pressa da verdadeira obediência do Senhor. É nesse momento de consagração, quando nós oramos, jejuamos e meditamos na palavra do Senhor, que Ele começa a fazer diferença, que Ele começa a separar. Aonde a ansiedade Ele tira, aonde a pressa Ele traz a calmaria, porque o propósito dele é outro. E se a gente obedecer de verdade, a gente vai ver o agir dele na nossa vida. A gente vai ver a resposta dele até muito antes do que nós esperamos. Na oração, não apenas apresentamos pedidos, permanecemos em comunhão com o Espírito Santo, que habita naqueles que pertencem a Cristo. Ele ilumina a palavra, confronta nossas motivações, traz discernimento e nos ajuda a perceber que estamos sendo conduzidos por Deus ou pela nossa própria ansiedade. Quando nós somos conduzidos pela nossa própria ansiedade, nós quebramos a cara. Mas quando nós somos conduzidos por Deus, tudo dá certo, tudo acontece na hora certa. Então, só basta confiar e esperar em Deus. Eu tô suando, gente. Deve ser efeito dos medicamentos. Deus é fiel. Deus está no controle. Vamos continuar. Aleluia. Muitas respostas que nós buscamos dependem dessa direção. Por isso, não devemos dar um passo à frente por precipitação, nem recuar por medo, enquanto Deus ainda não tiver confirmado o caminho. A oração nos mantém sensível para ouvir e esperar até que o Espírito Santo traga clareza, paz e confirmação pela palavra. O Senhor também pode abrir nosso entendimento, conceder sonhos, visões, revelações, tanto na nossa mente quanto outras confirmações. Contudo, toda experiência espiritual precisa permanecer em harmonia com as Escrituras, porque o Espírito Santo nunca nos conduzirá contra a palavra, nem para longe de Jesus. Quando é o Espírito Santo que nos guia, nada sai contra, não bate diferente. A matemática é certa, é verdadeira. Tudo condiz com a palavra do Senhor. Por isso que é importante a gente ler a palavra do Senhor sempre. A direção do Senhor nem sempre chega de uma vez. Às vezes Ele mostra primeiro o caminho e somente depois revela o momento de avançar. Em outras ocasiões, mantém uma porta fechada enquanto prepara circunstâncias e transforma o nosso interior. A gente tem que estar preparado para o que Deus tem para nós. O momento certo de receber, só quem sabe é Ele. Então que a gente possa continuar obedecendo enquanto Ele nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nossas vidas. Aleluia. Não basta saber o que fazer. Também precisamos compreender quando e como Deus deseja que seja feito. Tá vendo como que Deus é? Maravilhoso. Nem toda direção deve ser exposta ou executada imediatamente. Há coisas que precisam amadurecer no silêncio, enquanto o Senhor trabalha no oculto. Receber uma promessa não significa ter autorização para correr. Podemos saber que algo vem de Deus e ainda assim precisar aguardar até que Ele conclua cada etapa. Esperar a resposta, porém, não significa abandonar a oração. Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Pedir revela dependência, buscar exige aproximação e perseverança,
Bater mostra que não desistimos de permanecer diante do Pai. Contudo, perseverar não é tentar vencer Deus pelo cansaço, mas continuar buscando até que Ele revele sua vontade, confirme o seu caminho e prepare o nosso coração para obedecer. Jesus viveu seu ministério em perfeita obediência ao Pai. Não se movia pela pressão da multidão, nem pela expectativa humana, nem pela... Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração e declarou que fazia aquilo que via o Pai fazer. Sua comunhão produzia clareza, submissão e direção. Estamos falando de Jesus Cristo. A sua comunhão com o Pai produzia clareza, produzia submissão e direção. Se o próprio Cristo não agiu pela pressa, quem é que somos nós para pensar que podemos agir? Quanto mais nós precisamos permanecer diante de Deus até compreender a sua vontade. Existem respostas que chegam como portas abertas, outras como portas fechadas e algumas como força para continuar esperando. O silêncio de Deus não significa abandono. Enquanto pedimos que Ele mude uma situação, o Senhor pode estar corrigindo nossas motivações, fortalecendo a nossa fé e preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Porque o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Aleluia. O poder da oração também se manifesta quando Deus nos dá o domínio para não passar à frente dele. Jamais devemos passar à frente do nosso Senhor. É receber uma promessa sem tentar apressá-la, guardar uma direção sem expô-la antes da hora e permanecer obediente, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Existem aquelas pessoas que cansam, né? Tem até uma imagenzinha que rola muito no Facebook de uma pessoa que está cavando, aí vai com o machadinho e na outra imagem mostra que o tesouro está perto. Só que quando falta só uma fileira de tijolo para essa pessoa continuar cavando e receber o tesouro, ela desiste, porque ela não vê. E é isso que muitas das vezes acontece na nossa vida. A gente se cansa achando que está demorando demais, sem entender que Deus tem o momento certo de entregar aquilo. Primeiro Ele está nos preparando para poder receber o melhor que Ele tem para a nossa vida. Que a gente não faça como essa pessoa da figurinha que eu falei, mas que a gente continue cavando, insistindo, perseverando, porque Deus tem o melhor para nós. Aleluia. A maior resposta da oração não é apenas receber aquilo que pedimos, mas sermos transformados para cumprir corretamente aquilo que Deus deseja colocar em nossas mãos. Quando o Senhor conclui um propósito, Ele também concede discernimento para começar, sabedoria para continuar e maturidade para preservar aquilo que foi gerado na sua presença. Por isso, não avance apenas porque está cansado de esperar e não recue apenas porque o caminho se tornou difícil. Permaneça em oração até que Deus confirme. Enquanto a resposta não chega, continue pedindo, continue orando, continue buscando, continue batendo e mantendo o coração rendido para ouvir não apenas aquilo que deseja, mas sim aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Porque o verdadeiro poder da oração não está somente em abrir portas, mas também em impedir de atravessar aquelas que Deus não abriu. Em nos sustentar diante das que ainda permanecem fechadas e nos preparar para entrar no tempo certo por aquelas que Ele mesmo decidiu abrir. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Que o Senhor possa alinhar o nosso coração à tua vontade e nos ensinar a esperar a tua direção. É muito importante a gente esperar o tempo de Deus. É muito importante a gente permanecer orando sem desistir enquanto a porta não se abre, enquanto o milagre não acontece. É muito importante permanecer orando porque o que a gente não vê, Deus faz. Os nossos olhos têm limitações, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Enquanto você ora, Deus transforma principalmente você e depois tudo à sua volta. E assim eu termino esse devocional. Persevere, ore, busque, jejue, medite na palavra, que o melhor de Deus na hora certa, aquilo que Ele tem para ti vai chegar nas suas mãos, amém? E assim eu termino esse devocional. Paz do Senhor, tchau, tchau.